Agora. Pronto. A gente sempre esquece da gravação. Então, hoje nós estamos aqui no Tertúlia Literária e a Cleide, representante da Rede de Bibliotecas Sul de Minas, UAI, vai, então, falar um pouquinho para nós dessa festa literária que nós estamos hoje participando. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite de chuvinha gostosa para conversar sobre livros, né? Nada melhor. Um dia frio, um bom lugar para ler um livro e para comentar sobre ele também. E assim, é um prazer para a Rede Sou de Minas UAI, que faz parte da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, ter o Tertúlia Literária de Betim dentro da nossa programação. Nós já temos toda a Biblioteca Pública de Betim dentro das nossas ações, porque ela também faz parte da nossa rede, e ter o Tertúlia na nossa programação ainda enriqueceu ainda mais a nossa festa literária. A festa literária é uma iniciativa da Rede Sou de Minas UAI, mas com parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com a Superintendência do Ensino Fundamental, das creches e de vários outros agentes envolvidos com a leitura, né? Então, para nós é um prazer enorme estar aqui, trabalhar junto com a Biblioteca Pública, que está cheia de profissionais maravilhosos, que sempre acrescenta os saberes nos nossos eventos, porque são todas pessoas formadas, gabaritadas, possuidoras do saber, e nós, como bibliotecas comunitárias, com a vontade, com o ânimo de estar juntos e formando esse evento maravilhoso que está sendo a nossa festa literária. E aí, para o resto da programação da festa literária, a gente vai compartilhando a programação e os links para vocês participarem dos outros dias também. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Cleide. Então, nós vamos passar, então, para a nossa conversa sobre o livro do Veríssimo, né? Que é esse aqui. Veríssimo Antológico, Meio Século de Crônicas ou Coisa Parecida. O título é maravilhoso, né? E a gente está com um tema que é a leveza na literatura. Então, nada melhor do que crônicas para a gente ler um pouquinho todo dia, ou muito todo dia, né? Porque o livro é delicioso, a gente consegue ler várias, né? Então, a gente está nesse ano no Tertúlia com esse tema. Hoje é o penúltimo encontro. Então, eu convidei a Luciana, né? Que é uma profissional gabaritada, além de minha amiga querida. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a formação da Luciana, tá? E a gente começa, então, a apresentação dela e depois a gente fala sobre... o debate. Então, a Luciana, ela é doutora e mestra em letras, em literatura de língua portuguesa pela PUC, Minas, atuou como investigadora visitante na Universidade de Lisboa, coordena um projeto de pesquisa sobre literaturas africanas de língua portuguesa, registrada na Universidade Federal de Viçosa, onde ela é também professora, né, aqui no campus da CEDAF, compõe o corpo editorial Literáficas da UFMG e possui diversos artigos publicados em livros e revistas acadêmicas nacionais e internacionais, transitando pelas temáticas das artes plásticas e pelas literaturas de língua portuguesa. Sem contar também que ela é mãe do Antônio. Então, estamos aqui com a presença ilustre da Luciana. Está com você a palavra. Que é o meu maior projeto, não é, Eni? Sim. Você sabe disso. Bom, gente, muito obrigada, viu, Eni, pelo seu convite que me deixa tão feliz. Eu fiquei muito honrada mesmo por participar com vocês aqui. Há algum tempo já venho pedindo a Eni que me convide, então não foi um convite assim tão gratuito, viu, gente? Foi porque eu sempre pedi muito a ela que me convidasse para participar com vocês do Tertúlia Literária, mas fico ainda mais feliz por participar em um evento, né? Em um evento em que vocês estão inseridos. Então, eu sei da seriedade, assim, do quanto esse projeto é importante para que vocês discutam, né, livros a cada mês e o quanto essa é uma ideia fundamental e necessária. Então, quando eu recebi o convite para falar, como a Eni já mostrou, sobre esse livro,
do Luiz Fernando Veríssimo. Eu fiquei muito feliz porque as crônicas, elas estão na nossa vida pela própria função que elas cumprem como gênero textual, né? Então, a crônica tem essa função de estar no cotidiano, de tratar o cotidiano, mas nós temos aqui um livro que traz crônicas ou coisa parecida. Então, eu trouxe uma proposta de falar um pouco sobre a crônica, de trazer algumas crônicas do Luiz Fernando Veríssimo. Então, eu pedi que a Eni enviasse a vocês uma seleção tentando fazer um viés mais temático, né, nesse percurso de 50 anos do Luiz Fernando Veríssimo. Eu gostaria muito de agradecer a presença aqui do professor Paulo, que é meu colega na universidade, de todos que estão presentes, mas ele que é conterrâneo do Luiz Fernando Veríssimo. Então, quando eu contei a ele que ele ia fazer essa apresentação, nós falamos muito sobre o Veríssimo, as peculiaridades dele, né? Que é um homem cheio de peculiaridades, um homem que fala pouco, que tem poucas... que na palavra oral é um pouco fechado, retraído, tímido, mas que na escrita tem essa leveza, transita tão bem, né, em diversas temáticas, como se isso tudo fosse de fato muito leve, mas na verdade é uma literatura que se propõe com leveza, até é o tema, né, o título da tertúlia desse ano, então é a leveza da literatura, mas é uma literatura que também trata de coisas muito sérias, porque trata de coisas que são inerentes ao homem. Então ele faz esse percurso de uma forma muito palpável, né? Ele capta o leitor, ele captura o leitor por ser muito palpável e um humor muito sofisticado, como o Paulo coloca aqui para a gente no chat. Então, é realmente isso, né? Então, quando fui aceitei o convite para falar sobre ele, fui ver algumas entrevistas dele. Realmente, assim, os entrevistadores têm um certo problema para entrevistá-los, porque, segundo ele, não é ele que fala pouco, é as pessoas que falam muito. Então, não é ele que fala pouco, são as pessoas que falam muito. Então, ele realmente é um homem de poucas palavras na oralidade, na expressão oral, mas de palavras muito bem trabalhadas na escrita. Então, a minha proposta, eu vou projetar aqui para vocês, é falar um pouco sobre o gênero crônica, sobretudo trazendo os exemplos, né, das crônicas que eu selecionei para vocês. Então, infelizmente, eu não consigo trabalhar com crônicas, com as crônicas de forma completa, porque nosso tempo é pré-determinado, mas eu proponho trabalhar com alguns fragmentos das crônicas desse livro. Fiz uma seleção, então, de acordo com uma proposta de estudo, de uma análise temática. Mesmo, embora esse livro seja um recorte de 50 anos de crônica. Então, está bem aqui, né? O próprio título nos traz essa informação. Então, são 50, meio século de crônicas que foram publicadas em diversos veículos nacionais. Então, tanto no jornal Zero Hora, quanto no jornal, na Folha de São Paulo. Então, vários jornais para os quais o Luiz Fernando Veríssimo contribuiu. Na Veja, com frequência, né, com regularidade, que é uma das peculiaridades da crônica, né? Geralmente, quem escreve crônicas escreve com uma certa regularidade. E ele reuniu essas crônicas. Então, esse livro, gente, ele tem essa importância, sabe? De reunir textos do Luiz Fernando Veríssimo que estavam perdidos, né? Nesses jornais, nessas publicações múltiplas. Porque, além de ser um homem extremamente talentoso, né? Ele tem um trânsito por veículos muito interessante. Então, ele já trabalhou em jornais, já trabalhou em revistas, já trabalhou para televisão, como a professora Roberta também, que me honra muito, minha amiga querida, que também está aqui, falou para a gente. Então, ele tem uma contribuição importante para a televisão, trabalhou com Jô Soares, ele tem um trânsito muito grande. É músico, toca numa banda, toca saxofone, né? Tocava numa banda, num sexteto. Então, ele tem todo esse trânsito, né? Pelas artes e
como é que eu posso dizer? É cartunista também, desenha, então nós temos esse homem multifacetado. E essa multiplicidade, que coisa boa, seja bem-vinda, fico muito feliz. Essa multiplicidade, gente, é sensível nos textos dele, sabe? Esse olhar multifacetado para o mundo. Então, eu trouxe aqui uma proposta que não está vinculada à proposta de separação por décadas, como o livro faz, porque o livro nos traz, né, a partir da década de 70, essa reunião de crônicas, o que é excelente para o leitor, porque o leitor pode, inclusive, ter um olhar mais afeito à situação da época, né? Ler a crônica, por exemplo, com um viés histórico, um viés sociológico, mas a minha proposta não é essa, uma vez que aqui eu gostaria de discutir essas múltiplas faces que o Luiz Fernando Veríssimo expõe nessa sua antologia, tá? Então, não é que essa reunião nos expõe dele, essas múltiplas faces que essa antologia nos traz do Luiz Fernando Veríssimo. Então, eu agradeço muitíssimo, né, o convite, fico muito feliz por estar aqui com vocês. Se eu conseguir passar, eu vou ficar muito feliz também. Então, vamos lá, gente. Então, a crônica, né, esse gênero textual esse gênero textual tão peculiar, tão interessante, um gênero literário, narrativo, que tem na própria palavra, né, crônica, essa ideia do tempo, né, de ser vinculada a determinado tempo. Então, a palavra crônica deriva-se do latim crônica e se refere ao relato de acontecimentos em sua ordem temporal, cronológica. Trata-se, portanto, de um registro narrativo e cronológico de eventos. Isso mesmo, isso mesmo. Então, pessoal, quando a gente lida com o gênero crônica, nós temos em mãos um gênero muito especial, porque é um gênero que está muito próximo da notícia. Se nós pegarmos uma crônica e uma notícia, e alguns cronistas fizeram isso até como mote para a escrita literária, existe uma proximidade. Por quê? Ambos tratam, né, do tempo, do espaço, possuem narrador, possuem personagens e dão ali uma focalização de um momento, de um acontecimento. Só que nós temos que sempre lembrar que a notícia é um gênero referencial. Ela se refere a algo que aconteceu, né? Ou pelo menos pretende, né? Em sua constituição textual, a notícia pretende se referir a algo que aconteceu, que é um fato. E a crônica é uma criação, né? Uma criação do autor, do ficcionista, e vem dessa criatividade, mas também está vinculada a um momento, é como se fosse a apreensão de um determinado momento. Então, a própria palavra crônica está vinculada a essa ideia do momento. Aqui no livro, gente, quem faz o prefácio do livro, só um minutinho que eu até marquei aqui para ler para vocês. Quem faz o prefácio é um outro cronista, né, muito, muito importante, um cronista que eu costumo ler muito, inclusive com os meus alunos, que é o Moacir Scliar. E o Scliar fez isso com muita frequência, aproximar a crônica da notícia. Então, em muitas crônicas que ele lançou, ele pegava um fragmento de uma notícia, né, que saiu no jornal, dava a data daquela publicação e, a partir desse fragmento, ele escrevia o texto literário. Então, é muito interessante trabalhar com a crônica também pensando nisso, né, de como ela é um relato de um tempo, de um espaço, de uma situação política, histórica, social. Neste livro do Luiz Fernando Veríssimo, especificamente, as crônicas mais vinculadas à situação política, econômica e social do país foram omitidas. Isso está na nota do livro, na nota da edição. E a ideia, né, de se omitir essas crônicas que eram mais datadas, era a necessidade, caso elas compusessem esse livro, de que elas tivessem notas explicativas, e era uma coisa que ele não aceitaria, né, fazer.
Então, a nota explicativa do livro traz isso. Então, nesse livro especificamente, não há crônicas que estão muito vinculadas a situações específicas da década de 70, ou da década de 80, ou 90, especificamente. Mas a gente consegue ler essas crônicas de uma forma também como um retrato de um tempo. Por exemplo, eu separei para vocês a crônica Telefonistas ou Entrega a Domicílio. Isso é um retrato de um tempo. Então, a crônica nos traz essa peculiaridade, né? A gente pode ler o nosso momento social a partir delas. Então, vejamos. Na crônica, eu trouxe algumas definições e trouxe o exemplo, né, para a gente ver como que o Luiz Fernando Veríssimo trabalha isso no seu texto. Então, eu fiz fragmentos de algumas das crônicas que estão no livro. Caso vocês queiram fazer perguntas, podem interromper, podem comentar. Mas eu não trouxe o texto completo, tá? Aqui a referência, que é a referência do livro e não do PDF, mas caso vocês procurem lá no PDF, vão também encontrar com facilidade. Então, vejamos, na crônica, fatos do cotidiano são narrados de forma literária e pessoal. Geralmente, isso é feito revelando alguma reflexão do autor sobre um tema da vida cotidiana. Então, essa é uma, né, das acepções, é uma das definições de crônica. O Luiz Fernando Veríssimo segue, em muitos momentos, esse gênero, né, em seu molde crônica, e em outros ele subverte completamente essas definições. E nós vamos ver isso também. Então, aqui, um fragmento de uma crônica muito famosa, qualquer site que vocês colocarem, Crônica do Luiz Fernando Veríssimo, aparece essa crônica Metamorfose, que já é um diálogo explícito, né? Uma intertextualidade explícita com uma grande obra da literatura e que traz o movimento contrário. Então, aqui a metamorfose não é de um homem em barata, mas é de uma barata em homem. Então, é um movimento contrário, né? Que nos leva a essa reflexão que faz um pouco a gente pensar nessa ideia, né? Dessa reflexão filosófica também, e também traz um humor explícito, né? Esse humor bem aberto, né? Que já é em primeira mão, já vem essa ideia de uma cena bastante inusitada. Então, a metamorfose. A barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer suas patas e descobriu que só tinha 4, que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Acionou suas antenas e não tinha mais antenas. Quis emitir um pequeno som de surpresa e, sem querer, deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para trás do móvel. Ela quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu primeiro pensamento humano foi: que vergonha, estou nua. O seu segundo pensamento humano foi: que horror, penso em me livrar dessas baratas. Então vejam que aqui, não deixa de ter uma ideia filosófica muito intrínseca, mas, né, a crônica está aí para que vocês terminem a leitura. Eu trouxe fragmentos das minhas propostas, justamente para que vocês tenham vontade de continuar essa leitura e dar alguns exemplos. Diga, Eni. Luciana, essa questão da morte, né, que traz nesse texto, né, o tempo todo, a barata, quando era barata, ela não tinha esse pensamento, né, e aí o tempo todo ela está preocupada com essa vida humana que tem a morte, né? E ela depois, né, nesse desfecho aqui, ela fala, morreu em 5 minutos. Né? Exatamente, exatamente. Então, assim, faz a gente pensar muito nessa questão. Né? Adriana? Diga. Seu microfone está fechado, Adriana. Boa noite, meninas. Boa noite. Gostaram do Meninas, né? Tô vendo. Claro. Muito. Então, essa crônica, assim, eu li todas as crônicas, porque eu sou apaixonada com crônica, adoro. Essa crônica eu resumi numa coisa só. Como que é difícil ser gente, né? Como que é difícil ser gente. Como que é difícil ser humano.
Era muito mais fácil ser uma barata, depois ela percebeu isso, que era muito mais fácil ser uma barata do que ser um ser humano. Então, que a gente saiba ser gente, não é fácil, não. Não é fácil ser gente, Luciana, não é. Não é. Cada uma das crônicas eu resumi numa frase, e essa eu resumi assim, né? Que é a dificuldade de ser gente mesmo, no sentido da palavra. E é interessante que no decorrer do texto ele tem um humor muito fino, né? E uma ironia muito fina. Ele humaniza tanto essa barata que ele atribui a ela um nome. O nome próprio é o que mais nos humaniza, né? Quando a gente tem um nome, o seu nome é único. Então, essa barata se chama Valdirene. E aí, no final, a frase que fecha a crônica é: Kafka não significa nada para as baratas, né? Nada de ele ainda faz essa brincadeira, né? Uma brincadeira propondo a intertextualidade com exatamente. o Kafka. Então, a gente percebe toda essa estratégia textual muito forte. Nós temos aqui essas características da crônica, de um texto narrativo, um flagrante de um momento, né? Com todas essas características, mas ele vai extrapolando essas propostas para trazer uma reflexão filosófica mesmo em relação ao homem, como você própria nos disse, Adriana. Muito interessante. Eu não sei se você vai chegar também nessa crônica, a crônica e o ovo, né? Que você vai comentá-la. Vou sim. Então eu essa é muito interessante também, né? É porque ele define lá nessa crônica, ele define exatamente o que é crônica para ele e acaba sendo para nós também, mas eu vou esperar você chegar lá então, tá bom? Tá bom. Obrigada. Que sejamos mais gente, né, Luciana? Que sejamos, amém. Amém. Bom, então, a crônica, enquanto gênero textual, ela apresenta alguns elementos que são utilizados na sua composição enquanto narrativa. E em vários textos do Luiz Fernando Veríssimo, a gente tem essas características também. Então, eu selecionei alguns textos que vão trazer, né, esse olhar de um recorte, é como se fosse um flash de uma realidade um flash trabalhado literariamente. Então, a crônica trará muitas, né? Trarão fatos, reflexões, tempo, espaço, personagens, narrador, desfecho, e ele vai trabalhar isso conosco de uma forma muito interessante, porque ele traz coisas bastante inusitadas. Ele subverte o gênero crônica, mesmo nas crônicas que seguem, de certa forma, esse padrão do gênero. Então, no fato, né, quando trabalha o fato, o cronista é o escritor desse cotidiano, desse flash do cotidiano. Ele busca nos fatos e na observação do dia a dia a inspiração para sua produção. Nós temos algumas crônicas aqui nesse livro que trazem esse flash, né? Tem, por exemplo, uma crônica em que há uma divergência entre a definição de uma palavra para a professora e para o pai. E aí o pai escreve um tratado para poder explicar. Ele inventa teóricos, inventa bases para poder explicar para a professora que ela estava errada. E, na verdade, quem estava errado era ele. Então, são são fatos do cotidiano. E aí nós temos essa crônica, festa de aniversário. E aí, temos um fragmento. Uma boa festa de aniversário deve ter, no mínimo, 20 crianças, sendo uma de colo, que chora o tempo todo, uma maior do que as outras, chamada Eurico, que bate nas menores e acabará mordida pelo cachorro, para a secreta satisfação de todos. E uma de rosto angelical, olhar límpido e vestido impecável, que conseguirá sentar em cima do bolo de chocolate. Esta deve se chamar Cândida. Então, a gente vê aqui nessa cena do cotidiano retratada com muito humor, com muita leveza, e que nos faz mesmo, que traz essa ideia que o próprio Antônio Cândido traz, né? Das funções da literatura. E uma delas é tornar a nossa vida mais leve, nos entreter, nos divertir, né? A gente sempre pensa na literatura como algo sério, algo de se problematizar a realidade. E também. Mas é também uma função de entretenimento, de diversão, de nos deixar mais alegres, mais felizes, mais leves, como se propõe aqui nesse ano na tertúlia.
Bom, em outro fragmento aqui de crônica, essa é uma das minhas favoritas, tá, gente? Que é o homem que desapareceu no prado. Essa eu realmente adorei. O fato é traduzido na crônica a partir de uma visão pessoal do autor e é tratado geralmente com humor, sensibilidade ou viés crítico. Então, em cada uma das crônicas há uma tendência maior para o humor, ou para a sensibilidade, ou para a crítica, mas geralmente ele vai misturar esses elementos. Então, nessa crônica, o homem que desapareceu no prado, a notícia saiu nos jornais com algum destaque durante a semana. Depois não se falou mais no assunto, não havia o que falar. Um turista brasileiro que excursionava pela Europa com um grupo, deve ter uma vírgula ali, viu, gente? Né? Quando eu fui digitar, ela comi. Com grupo, vírgula, simplesmente desapareceu dentro do Museu do Prado, em Madrid. O homem sumira. Onde exatamente tinha sido visto pela última vez? A mulher não sabia bem. Desculpe-me, a mulher não sabia bem. Na sala que tinha aquelas pinturas de gente comprida e magra, muito feias. É o Greco? Acho que é. Seu marido tinha alguma razão para querer abandonar a senhora? Ninguém encontrava uma explicação para o fato. Quer dizer, explicações apareceram várias, mas nenhuma lógica. Chegaram a dizer que aquilo era uma vingança da alta cultura europeia contra a horda de turistas em excursão, que passava por ela fingindo interesse, roubando a sua alma com suas polaroides e mirando suas bases com seu tropel. A cultura contra-atacava, fizeram um prisioneiro. Mas por quê? Logo o pobre do Oscar? Do Oscar ou do Oscar? Então, aqui a gente tem toda essa questão do fato do cotidiano, né? Um flash de um fato, mas uma questão muito crítica em relação a uma situação, né? Essa infinidade de turistas que passam pelos museus europeus, né? E que estão ali muito desatentos, muito mais preocupados com outras coisas, não sabem muito bem o que aquelas coisas significam e nem querem saber, né? Que é uma coisa mais... Não saber é uma coisa, ok, não saber tudo bem, mas não querer também saber, aí já é uma coisa que se deve questionar, né? E aí ele traz esse nome do turista, né? Um nome muito emblemático dentro da cultura, né? Da cultura pop, da cultura de massa. Isso, estão preocupados com os quadros ou com as suas fotos dentro dos quadros, né? De tirar fotos com os quadros. Então, é toda essa crítica interessante sobre esse comportamento do leitor, né? Porque somos todos leitores de obras, de quadros, de livros, de peças teatrais, de cinema, somos leitores. Mas como que esse leitor brasileiro se comporta frente à obra de arte, né? Como que é esse comportamento? Então, esse homem, ele é apreendido por um quadro, né? E depois, no desfecho da crônica, ele é visto lá junto com a Mona Lisa. Então, tem toda essa questão crítica, tem um humor muito refinado, mas uma questão crítica muito forte também aqui nessa proposta. Bom, gente, então, seguindo, a crônica tem essa ideia, as crônicas de uma forma geral, e especificamente as que nós lemos nesse livro, nos traz também uma reflexão, uma prepotência velada do europeu achar que o estrangeiro quer se igualar, mas não sabe, não pode. Acho que também, viu? Acho que também pode, é uma contraleitura, né? Acho uma leitura contrapelo, que é muito interessante, muito bem-vinda, porque sempre há, né, essa ideia da superioridade, do lugar da arte clássica, do lugar da arte intacta, né, intocável da arte europeia, né? Tanto que os museus são esse lugar de poder, né? Esse lugar que a cultura dá de poder. É muito interessante também. Acho que podemos ler dessa forma, sim. Então, seguindo aqui, gente, ao produzir uma crônica, o autor conduz seu leitor a refletir sobre os fatos narrados, sobre a vida e sobre o comportamento humano em diferentes situações.
Aqui eu achei muito interessante essa proposta, que é uma crônica metalinguística, né? Eu até vou falar um pouquinho sobre a metalinguagem, que é uma das propostas fortes do Veríssimo nesse livro. Mas aqui eu gostaria de trazer no lugar de reflexão, né, junto com a proposta da crônica como proposta de reflexão, porque ele olha para o próprio texto, olha para o próprio fazer literário e começa a questionar esse fazer literário, como a Cristina nos propôs aí, né, que tinha gostado muito dessa crônica. Eu também adorei. Então, crônica e ovo. A discussão sobre o que é exatamente crônica é quase tão antigo quanto aquela sobre a genealogia da galinha. Se um texto é crônica, conto ou outra coisa, interessa aos estudiosos da literatura, assim como se o que nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha, interessa aos zoólogos, geneticistas, historiadores e, suponho, ao galo. Mas não deve preocupar nem o produtor, nem o consumidor, nem a mim, nem a você. Há uma diferença entre o cronista e a galinha, além das óbvias. A galinha é menor e menos nervosa. Por uma questão funcional, o ovo tem sempre o mesmo formato, coincidentemente oval. O cronista também precisa respeitar certas convenções e limites, mas está livre para produzir seus ovos em qualquer formato. Nesta coleção, existem textos que são contos, outros que são paródias, outros que são puro exercício de estilo ou simples anedotas, e até alguns que se submetem ao conceito acadêmico de crônica. Isso mesmo. Então, é essa a proposta. O melhor é saborear o texto sem se preocupar com qual gênero pertence. Oi, Eni, diga. Eu estava só querendo dizer aqui dessa questão ao contrário da galinha, podemos decidir se o ovo do dia será listrado, fosforescente ou quadrado. Então, assim, maravilhosa essa questão do fazer literário e da produção de sentido, né? Porque do ovo é só o ovo, né? Tá pronto. Mas exatamente. Da crônica, ele pode ser listrado, fosforescente ou quadrado. Foi ótimo isso aqui. Porque na verdade o que ele diz, como ele define, porque o formato do ovo é naturalmente oval, né? Ele está preso, o formato do ovo é sempre oval. E o formato da crônica não. Então, essa ideia, né, de que é possível brincar com esse formato, né, brincar com essa ideia, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito que trazer. Não sei se há muitos professores aqui de língua portuguesa ou alguém que tem interesse sobre essa questão, porque enquanto professora de língua portuguesa, formadora de leitores, eu me preocupo muito com isso, sabe? De a gente ensinar o gênero, porque é uma coisa que é a nossa função. Se o aluno não aprender na escola, ele não vai aprender em outro lugar, mas subverter o gênero. Eu acho que é uma preocupação que eu trago, principalmente atuando também no ensino médio, eu trago sempre para a minha prática. Assim, falar para o aluno que há o gênero literário, que existem convenções, como ele próprio nos diz aqui, é interessante que ele trabalha, inclusive, com as convenções, que ele fala o seguinte, onde que está isso? Há uma diferença, tá? O ovo tem sempre um formato. O cronista também precisa respeitar certas convenções e limites, né? Existem convenções para o gênero textual, mas que existe também essa questão da criatividade de subverter o gênero. Eu acho que o Luiz Fernando Veríssimo faz isso com uma propriedade muito grande, tanto que isso está no título do livro, né? Então, são meio século de crônicas ou coisa parecida. Então, está bem no título mesmo, que acho que essa proposta fica bem evidente. E aqui, quando ele traz esse texto, isso nos remete a essa ideia também, para a gente pensar os próprios, não só o gênero crônica, mas as próprias definições, né, dos gêneros literários, de quando eles são propostos e quando são subvertidos. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Fiquem à vontade aí para fazer as interrupções, tá bom? Acho que era a Adriana, né? Queria falar dessa.
Diga, Adriana. Seu microfone está fechado. Desculpa. Não era eu, mas eu falo. Não era você, não, Adriana? Não, não era. Alguém crônica... comentou, né, que ia falar dessa. Não, mas... Ah, tá. Antes, sim. A crônica é uma delícia, né? A gente tem que ler e ficar saboreando mesmo. E essa é a maior proposta dele. Para nós não nos preocuparmos tanto com o gênero, mas a gente se deliciar, se entreter com ela. Tanto que naquela palavra mágica, né, na crônica Palavra Mágica, ele fala isso, né? Ele fala livremente, que a gente tem que ser livre, que nós temos que ser livres para escrever, né? Tem muito regime, tem muita legitimidade nas coisas, mas nós temos que ser livres para escrever, livres para ler, né? Livres para interpretar e achar o que a gente quiser achar. Então, assim, eu acho que é muito gostoso ler essa crônica por isso. O ovo é engessado, mas as inúmeras leituras que a gente tem por aí não são, né? São inúmeras. É uma delícia, tudo muito gostoso. E a palavra mágica diz tudo, né? A palavra mágica, essa também é ótima. Ele define claramente aí para a gente que as crônicas, para ele, não tem um padrão legítimo, não. Né? Verdade. Não no termo técnico, igual você falou, como professor e tudo, a gente sabe. E muitas vezes também isso é cobrado do aluno no vestibular, no Enem. Né? Então, ele tem que saber, sim, quais são, né, as diretrizes de uma crônica, mas é tão gostoso também a gente não preocupar tanto com essas diretrizes, né? Preocupar mais com os sabores que ela... Contexto. Que seja o sabor de ovo, mas um dia cozido, um dia frito, um dia... Isso, né? Verdade. Então, tá bom. Era isso. Diga, Cristina. Luciana, eu comecei a ouvir essas questões todas da crônica e me deu aqui, eu estou com uma questão aqui na cabeça, que me surgiu agora. Mas outro dia eu estava assistindo uma palestra e falando exatamente sobre formação de leitores e dizendo das preferências, muitas vezes, da escola em trabalhar livros de crônicas e contos, já que são textos curtos, né? Às vezes mais fáceis, mais palatáveis para quem tem alguma dificuldade de ler. Vai trabalhar com formação de leitores e incentivar a leitura. Mas aí você falando e estudando cada crônica e falando um pouquinho mais sobre ela, será que para o leitor de crônica, então, é exigido que se tenha mais ainda um conhecimento de mundo, conhecimento dos fatos, conhecimento geral ou cultural maior? Porque essa crônica que você citou antes, do museu, se o leitor não consegue fazer essas conexões, se torna uma leitura bem fácil, né? Da barata também, né? Se não consegue fazer essas conexões. Eu estou certa nisso? Porque me surgiu isso aqui agora, e realmente, então, para o leitor de crônicas, será que, para que se faça uma boa leitura, uma leitura mais... eficiente, né? Eficiente, exige mais, ao contrário do que se pensa, muita gente? Olha, Cristina, eu acho que você está cobertíssima de razão. Não é só coberta, não, é cobertíssima. Porque, na verdade, eu penso que a crônica seja privilegiada para o trabalho nas escolas e nos livros didáticos, de uma forma geral, até mesmo por sua extensão um pouco mais... A crônica é mais concisa, né? Quando você compara com o conto, tá tudo bem que eu acho que eu não estou aqui militando, tem que se trabalhar só com textos concisos, não. Estou, assim, dando meu ponto de vista em relação a essa ideia. Acho que ela é privilegiada por ser um texto mais curto, então é mais fácil a leitura mesmo em sala de aula, e ela deve ser lida mesmo, porque a crônica traz muitas coisas interessantes, mas eu concordo muito com você, que ela exige do leitor um conhecimento de mundo, um conhecimento prévio muito eficiente, porque senão ela vai fazer sentido, mas um sentido parcial. Então, por exemplo, o leitor do homem que sumiu lá no Prado, né? Eu já esqueci o título, gente, peraí.
O Homem que Desapareceu no Prado, ele fará uma leitura mais superficial. Então, ele não vai conseguir fazer, por exemplo, por que esse personagem se chama Oscar? Né? Paulo, muito obrigada pela sua presença, viu? Me honrou muito. Por que esse personagem se chama Oscar? Gente, isso tem um fundamento muito específico, né? É uma crítica a uma questão da arte como comércio, como comercialização. O Oscar é um movimento milionário, bilionário, nem sei quantos zeros tem aí nesse movimento. Então, é uma crítica muito forte. E só um leitor mais atento, né, que possui um conhecimento prévio, é que poderá fazer esse percurso. Mas eu acho que, assim, a sala de aula é o lugar para se ler, assim, textos de naturezas várias, sabe? E aí, eu acho que vai também dessa sensibilidade de quem media o movimento da leitura, tanto como se faz aqui também, sabe? Acho que é preciso ter essa sensibilidade. A Roberta fala para a gente aí que a crônica possui uma espécie de datação, e estar plugado nesse contexto é muito importante, tanto que os leitores desavisados conseguem fazer outras leituras talvez menos eficientes, é isso mesmo. E além disso, né, dessa ideia da datação, que não é muito a coisa específica desse livro, porque, como eu falei, na própria nota de edição, as crônicas mais datadas, mais vinculadas a um contexto, foram suprimidas justamente para não necessitarem de notas de rodapé, notas explicativas. Então, isso acontece, por exemplo, se você pega as crônicas do Machado de Assis que foram publicadas, né, em jornais da época, a crônica está muito vinculada ao jornal, né, justamente por essa divulgação rápida, nessa circulação eficiente do jornal. Isso mesmo. É uma datação, isso mesmo. Então, nessa questão, a gente pode fazer uma leitura mesmo de um tempo, e o leitor só vai conseguir fazer isso se ele tiver informações. Se ele não tiver, ele vai ler o texto, claro, porque ele vai conseguir decodificar as palavras, vai conseguir ver ali um certo humor, um fio narrativo e tudo mais, mas ele não vai conseguir ir à superfície do texto, né? Como o iceberg. Tem uma crônica sobre o iceberg aqui. Eu até selecionei e pus lá para vocês. Eu acho que eu não vou trabalhar com ela aqui, mas ele fala, né, do que é lido, né, que é a ponta do iceberg, e o que está submerso, que são, né, todas essas informações que o leitor só vai conseguir acessar se ele tiver conhecimento de mundo, conhecimento prévio, outras leituras, como aqui na crônica Metamorfose. Muito obrigada pela sua fala e por todos aqui que estão contribuindo tanto. Eu até, gente, vou fazer assim uma pequena pausa. Pausa não, vou falar uma questão para vocês. Eu fico assim um pouco sentida que a minha exposição fique meio que parecendo professorinha, sabe? Assim, meio professoral. Por quê? É uma forma assim, eu não tenho muitas outras formas não sei outro jeito de trabalhar, sabe? Principalmente com textos desta forma, assim, que há muitos textos, então há muitos fragmentos. Né? Se fosse um romance, talvez fosse mais fácil a gente propor uma discussão e tudo mais. E eu também não sabia se todos tinham lido todas as crônicas, por isso que eu trouxe dessa forma. Então, eu peço desculpas a vocês e conto com a intervenção de vocês para que a gente deixe isso menos aula. Não é a minha intenção fazer aqui uma aula, eu não quero dar aula para vocês e não é essa a intenção de maneira alguma. Mas é só para conduzir mesmo, viu, gente? E vocês, por favor, interfiram aí com as suas leituras e opiniões, porque eu acho que é isso que vai deixar mais rica a exposição. Bom, gente, continuando aqui na ideia da reflexão, essa crônica Telefonistas já é uma crônica mais datada. Ela já traz para uma ideia que a Roberta até trouxe aí, né, na sua exposição, dessa questão de uma questão mais vinculada ao tempo. Então, a gente percebe aqui que é um tempo, assim, mais contemporâneo ao nosso, ao que nós estamos vivendo, né? Então, o cronista pode optar por uma abordagem mais reflexiva, descritiva ou argumentativa. No geral, ele vai contar uma história, vai narrar uma história a partir da qual o leitor poderá fazer uma ou várias reflexões.
Essa Telefonistas é muito interessante. Sugiro que quem não leu, leia a crônica completa, que ela é bem, bem interessante mesmo. Então, Telefonistas. Uma importante evolução na história da telefonia, paralela ao avanço técnico, foi o linguajar das telefonistas. O alô varia de língua para língua. Alô, hello, pronto. E o enigmático está lá, de Portugal, etc. Mas o que vem depois, ou o que a telefonista diz antes de dizer de quem você procura, desculpe-me, mas o que vem depois, ou o que a telefonista diz antes de dizer que quem você procura está em reunião, também vem se modificando com o tempo. As secretárias estão sendo substituídas por uma voz mecânica que lhe dá instruções, não quer conversa e que por alguma razão o odeia. Se quiser falar com o doutor fulano, tecle 1, mas não adianta porque ele está em reunião. Relações públicas, tecle 2. Novos negócios, tecle 3. Propinas e delações, tecle. Pare, não é possível um contato humano com alguém nessa empresa? Contato humano, tecle 5. Você finalmente desiste e tenta ser simpático. Essa sua voz, eu não conheço você de algum GPS? Gente, então essa aqui já é uma crônica mais datada, né? Isso vem bem de um advento aí, início do século XXI, né? Dessa ideia das telefonistas, das gravações e tudo mais, que tanto nos irrita, né? Essas ideias que tanto nos irritam dentro do telemarketing e assim por diante. Então, uma crítica bem específica, e é muito interessante como que ele, enquanto autor, né, enquanto ficcionista, trabalha com a linguagem. Então, esse trabalho com a linguagem de uma forma bem displicente, uma forma que reproduz a fala coloquial, esse movimento da fala coloquial, é muito interessante. Então, é como se aqui na escrita houvesse a transposição da modalidade falada, né, da linguagem oral. Então, essa peculiaridade pode ser reconhecida nesta crônica, quando ele vai reproduzindo as vozes, né, essa polifonia também do texto literário está aqui presente. Então, a voz do narrador, a voz da telefonista, a voz do interlocutor que está tentando um contato dentro daquela empresa, e assim por diante, a própria voz da empresa, né, que está aqui, se quiser falar com o doutor fulano, tecle 1, e assim por diante. Então, essas múltiplas vozes estão aqui nesse fragmento, e uma reprodução da oralidade com muita fineza, com muita competência. Isso aparece em várias outras crônicas também, vários outros textos, e é muito interessante. Bom, para falar sobre o tempo, né, que é uma característica presente nas crônicas, as crônicas são datadas, como a Roberta nos coloca aí também. Que legal, agora que eu vi aqui, o Roberta, seu comentário, que Oscar pode estar ligado também a um personagem do humor nacional, que desligado da cultura, bancava a mulher também inculta. Gente, eu não conheço essa referência. Olha só, leitora desatenta que fui. Não conheço. Depois você pode explicar melhor para a gente, por favor? Ô, Lu, a ideia é do meu marido Oscar. Feito durante muito tempo por um casal de incultos, né, que tinham dinheiro e se sentiam pertencentes a uma classe social mais alta por conta dessa grana, mas intelectualmente fora desse ambiente de cultura. Entendi. Tá? Eu conheço a referência. Não fui eu, foi meu marido Oscar. Conheço, mas eu não sabia de onde ela tinha vindo, olha só. Tá vendo? Eu não posso falar nem de quando porque aí vai dar um monte de coisas, porque isso é datado, tá, Luciana? Isso é datado? Muito obrigada, é isso mesmo. Olha, acabei aprofundando um pouco mais. É bom fazer leituras em conjunto por causa disso, né? Porque a gente vai construindo junto a leitura. Bom, então a questão do tempo, a crônica
o termo crônica, como eu já disse, faz referência ao tempo, dada a sua importância na construção desse gênero. O cronista faz uso do tempo cronológico ou mesmo psicológico, isso a gente, né, vê com bastante frequência. O Machado de Assis foi um grande cronista do tempo psicológico. Eu cito aqui o exemplo dele, porque ele faz isso com uma genialidade. Ele tem uma crônica que se chama Um Caso de Burro. E aí é muito interessante, porque um burro morreu na Praça 15 de Novembro, no Rio de Janeiro. E aí, na verdade, o que acontece? As reflexões do burro é que dão tônica à crônica. Então, o tempo é todo psicológico nessa ideia de que o burro pensava, né? Porque o burro pensava, os outros burros não pensavam. Então, essa ideia do tempo psicológico também está muito presente, né, no Luiz Fernando Veríssimo também, mas tem também tem outros exemplos notáveis sobre essa construção. Bom, então o cronista atribui a temporalidade à narrativa a fim de aproximá-la da vida do leitor e da época em que ele vive. Aqui, a última crônica do livro é essa 2020, e é interessante, né, ela é sintomática, porque ela entra no final da década de 2010, né, porque o livro é separado por décadas, como eu já falei, e o livro é lançado em 2020. Então, essa crônica ela é bastante sintomática, porque ela fecha essa ideia do livro no século XXI, né? Então, vamos lá, 2020. E vamos nós para o ano 2020, na esperança de que a repetição dos números signifique alguma coisa. Vivemos sempre com uma expectativa de que uma anomalia, qualquer ruptura com o normal, como um ano com números reincidentes, seja um sinal. Então, estão querendo nos dizer alguma coisa. Quem e o quê? Os avisos chegam de todos os lados. Caberia a nós entendê-los. A Terra fala conosco por meio de seus desastres naturais. Terremotos e vulcões seriam recados a serem decifrados. A história fala conosco por meio de seus intérpretes. E o universo se dirige a nós pelos astros. Então, aí a crônica continua, né? E nesse ano, gente, tão sintomático, né, para a humanidade, como foi 2020, essa crônica pode ser lida, relida, com a intervenção do leitor, né? Então, a gente sabe que o leitor é parte constituinte do texto, né? Nós temos aquela tríade, né? Do autor, texto e leitor. Então, o leitor constrói o significado do texto. Então, essa crônica que, neste ano de 2020, é ainda muito mais sintomática e mais, ela abre para leituras infinitas. Bom, passando, deixa eu ver como é que está meu tempo. Opa, deixa eu ver aqui. Bom, o espaço na crônica reflete a vida do homem moderno, de uma forma geral. Não vamos dizer moderno, mas contemporâneo, né? Já que é um texto que está vinculado ali a um cronos, a um tempo. Os grandes centros urbanos, apartamentos, quartos de hotel, parques ou quaisquer outros espaços podem estar ali referenciados nas crônicas. Então, vamos pegar esse fragmento da crônica Entrega em Domicílio. É uma outra muito interessante também, muito vinculada a essa questão, né, moderna. Eu pensei muito nessa vida, nessa configuração das entregas no período de pandemia, né, que tudo a gente pede por telefone, tudo a gente pede nas pandemias todas. A gente pede por telefone e aquilo chega na sua porta e você não precisa sair de casa para nada, você não sai para trabalhar, você não sai para comprar nada. Então, essa crônica também pode ser muito bem explorada nesse sentido. Então, entrega em domicílio. Não sei quando será, mas não deve demorar. O lugar, qualquer grande cidade brasileira. Noite. É cedo, mas não se vê em carros nas ruas, nem gente nas calçadas. Só o que se vê são motocicletas. Suas motocicletas têm caixas atrás para carregar os pedidos.
são entregadores, motoboys, teleboys. Eles se cruzam nas ruas vazias em disparadas. Como os carros não saem mais à noite e os motociclistas não os respeitam mesmo, os faróis semafóricos não funcionam. O amarelo fica piscando a noite inteira e nos cruzamentos a preferência é dos entregadores mais corajosos. Há várias, faltou o acento aí, desculpem-me, batidas e pelo menos um morto por noite. Mas o número de motocicletas nas ruas não para de crescer. Então, vejam que na própria crônica, onde o título traz a ideia do espaço, né, que é a entrega em domicílio, inclusive é escrito aí como adjunto adverbial de lugar, né, lógico, como deve ser, a ideia do espaço é subvertida. Então, é uma subversão mesmo das próprias características do texto literário, do texto narrativo, do texto do tipo narrativo. Então, esse espaço, a gente pensa, um texto que trata sobre a ideia do espaço vai tratar sobre um espaço num lugar fixo. Não, aqui o espaço é a própria movimentação dentro da narrativa, é o próprio deslocamento desses motoboys, né, desses entregadores pela noite, que estão em qualquer lugar. O espaço aqui é qualquer domicílio que solicita uma entrega. Então, é uma própria subversão das características mesmo, mas trazendo um outro olhar sobre a ideia do espaço. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Por favor? Eu vou trocar... Alguém pode fazer algum comentário, por favor? Bom, alguém quer fazer algum comentário? Então, eu vou continuar. As personagens, né, as personagens na crônica e nos textos narrativos, de uma forma geral, são seres fictícios criados pelo autor para vivenciarem fatos. Na crônica, eles são comuns personagens inspirados em tipos cotidianos, que podem ser donos de casa, operários, políticos, jogadores de futebol, meninos que jogam pelada, né? Uma infinidade de possibilidades que está lá na criatividade do cronista. Oi, Cláudia, diga. Cláudia? Bom, em muitas crônicas, o próprio autor assume o papel de personagem da narrativa, assumindo a posição do narrador-personagem, deixando a crônica com áreas de experiência pessoal. Uma marca muito forte dessas crônicas selecionadas do Luiz Fernando Veríssimo é a autobiografia. Então, depois, aqui no finalzinho, eu trouxe até essas temáticas, né, que na minha leitura sobressaem. Só um minutinho, Bernadette. E eu trago essa ideia da questão da autobiografia. Mas o texto autopsicografia eu não trouxe lá, justamente porque ele é menos biográfico do que os outros. Então, a gente vê que é uma autobiografia, mas há também uma autoficção, sabe? É uma ideia de usar a palavra literária de uma forma displicente, mas também de uma forma programada. Diga, Bernadette. Seu microfone não está fechado? Não, acho que está. Está fechado, sim. Eu encostei a tecla aqui sem querer, desculpa. Tá. Beleza. Gente, então esse texto Autopsicografia faz, né, referência explícita ao poema Autopsicografia, de Fernando Pessoa, em que o Fernando Pessoa diz, né, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, nesse poema, o Fernando Pessoa faz uma análise da própria ideia do que é a escrita literária, do que é esse fingimento, né? Nós tivemos, eu, Roberta, Eni, um professor na PUC, que tem um texto belíssimo sobre esse poema do Fernando Pessoa, e ele fala que o movimento da literatura, ele compara o fingimento literário, ele traz da etimologia da palavra fingers, que, né, é aquilo de manipular, vem de dedos, né, dessa ideia de manipular
algo. E essa ideia da manipulação da palavra para que ela vire uma palavra literária, para que ela tenha sentido literário, é muito interessante. E aí a gente vê isso de uma forma muito explícita nesse texto, nessa crônica, porque tem ali o nome próprio, né? Tem o nome Luiz, então é um texto que o leitor... então aqui ele está falando dele mesmo, né? Ele está falando do Luiz, tem esse nome próprio, como diz o Legene. Mas aqui não é bem o nome próprio, há essa manipulação da literatura, há essa manipulação do texto literário. Então, vejamos. Autopsicografia. Esse Luiz é com S. Fernando, não. Veríssimo tem até 2. Nasci numa manjedoura cercado de animais. Uma estrela brilhava intensamente no céu, bem em cima da estrebaria. Mas aí chegou outro casal, com um burro. Parece que tinham reserva e tivemos que sair. Foi melhor assim. Com os meus problemas de coluna, carregar uma cruz seria um verdadeiro calvário. Branco, brasileiro de terceira categoria. Sexo, casado. Sinais particulares, 2. Públicos, 4. Convicções políticas, você deve estar brincando. Meu signo é Libra, regido por Saturno, e estranhamente pelo maestro Isaac Karabichevsky. É assim mesmo, gente, que fala. Karabichevsky. Deve ser, né? Esse monte de consoante aí, qualquer jeito que você falar, foi. Karabichevsky. Como? Karabichevsky. Karabichevsky. Já foi quase lá. Foi muito perto. É como Fique tranquila que foi muito perto. E esse Karabichevsky, ele está ligado à ideia de popularização da música clássica no Brasil. Olha, que legal, que legal. Ô, Roberto, quando eu for dar aula de literatura, você podia vir me ajudar para construir sentidos mais efetivos com os meninos, porque isso é uma maneira gentil de me chamar de idosa. Não, de culta. Muito obrigada. Mas então vejam que aqui nesse texto é toda essa subversão mesmo, né, da própria ideia da autobiografia. E é um movimento que ele faz com força e convicção no livro. Então eu vou trazer depois aqui 2 fragmentos que na minha leitura provam isso que eu estou dizendo. Mas neste fragmento especificamente há uma proposta, inclusive como eu disse, com o nome próprio, né, do Luiz e o seu sobrenome, mas há uma subversão da ideia da autobiografia. No narrador, o narrador, né, da crônica. Então, na crônica, o narrador pode apresentar-se como narrador-personagem. Nesse caso, os verbos e pronomes são colocados na primeira pessoa, obviamente, né? Essa crônica eu adorei, gente, que é a crônica Vi. É a primeira crônica da década de 2010. É interessante que aí ele já está começando a fazer um movimento, né, de um olhar para trás. Então, Vi. Não posso me queixar. Em 80 anos de vida, vi um homem pisar na lua pela primeira vez, um presidente brasileiro se matar, um ser deposto e 2 serem empecegados. Um presidente dos Estados Unidos ser abatido a tiros. Um negro ser eleito presidente dos Estados Unidos e não ser abatido a tiros. A morte do telefone de discar e do disco de vinil, que ressuscitou. Uma guerra mundial que terminou com o lançamento de 2 bombas atômicas que mataram 200 mil civis. Mulheres sendo presas na praia por vestirem muito pouco e mulheres sendo presas por se taparem demais. O Internacional ser campeão brasileiro em 1975, 76, 79, invicto. E campeão do mundo em 2006 com um gol do Gabigol. O implante de cabelo funcionou com Renan Calheiros, ué. Então, vejam, aqui, né, também nós temos uma crônica autobiográfica. Por quê que nós podemos trazer esses sintomas dessa voz autobiográfica? Aqui, quando o narrador cita a ideia de ser um fã incondicional do Internacional, o que é o caso do Luiz Fernando Veríssimo. Então, um torcedor fanático e assim, irremediável do Inter, e ele traz isso aqui nessa proposta, né, da crônica. Então, trazendo um olhar para
para o tempo já passado, né, de coisas que aconteceram, bem flagrante mesmo. E é interessante que aqui o próprio gênero é subvertido, né, porque nós temos aqui uma ideia de lista, que é um outro gênero textual. Então, ele faz uma listagem do que ele viu, né, nesses anos em que ele viveu. Bom, passando ainda a narrativa em terceira pessoa, na qual o narrador coloca-se como observador dos fatos e não atua como personagem. Essa foi uma das que eu mais gostei também, que é o assalto. Então, essa é uma homenagem a Roberta, que é carioca, viu? Então, assim, nós mineiros, né? Isso acontece conosco quando vamos ao Rio, a gente vai cheio de ressalvas, morrendo de medo. Já chega lá criando 1000 fantasmas, né, sobre a cidade grande. Eu que sou do interior, gente, ainda mais, viu? Então, essa crônica aqui eu achei muito interessante, porque eu trago para minha vida, para minha experiência. Então, vejamos. O assalto. O caso se deu com um casal de, digamos, gaúchos. Eles foram passar férias no Rio de Janeiro e foram cheios de recomendações. Não deixem de ver Fernanda Montenegro. Não deixe de passear no bonde de Santa Teresa. Peçam lagostas no Lucas. Mas, principalmente, cuidado com os assaltos. Não foram simplesmente advertidos contra assaltos. Durante semanas antes de viajar, sofreram uma verdadeira catequese de terror. Ouviram experiências vividas por amigos e ninguém me contou, aconteceu comigo e por amigos de amigos. Relatos cheios de detalhes assustadores. Bernadette, diga. Eu acho que você esqueceu de abaixar a mão. Você quer falar conosco? Bom, gente. Então, vejam aqui. Essa crônica já é uma narrativa em terceira pessoa. Então, alguém que observa um fato, né? E conta para os leitores aquilo que aconteceu. Bom, então... Já caminhando aqui para o fechamento, né, da minha proposta, eu trago essas temáticas que são mais comuns nesse livro, pelo menos a partir da minha leitura, né? Claro que a gente pode ramificar isso, desdobrar isso ao sem limite, mas essas temáticas que me chamaram a atenção, que ele trabalha no decorrer das décadas. Primeiro é esse compromisso mesmo com a narrativa do cotidiano. Então, como a própria crônica sugere uma narrativa bem vinculada ao flash, né, ao cotidiano. Então, nesse texto Insônia, é bastante interessante porque ele vai trazer essa ideia de alguém que está ali que não consegue dormir à noite porque ouve os barulhos da casa. Então, uma descrição muito, muito pormenorizada disso e bastante criativa, né, dessa ideia da insônia, que é uma coisa que se você for pensar bem, uma insônia é uma coisa que pode ser descrita literariamente? Pode, e de forma muito interessante, muito humorística também. Então, insônia. A casa estala de noite, são as coisas se assentando. De dia, as coisas ficaram em suspenso, assustadas com a gente. Há um espelho no corredor que já se viu 1000 vezes em 1000 pedaços. Essas crianças. De noite, as coisas suspiram aliviadas. Isso que você ouve quando você acorda no meio da noite é o silêncio que as coisas trocam, como um código. Então, aqui, né, nessa crônica, ele vai continuando, aí são esses barulhos, esses estalos que as coisas dão à noite, e ele vai fazendo com que isso com que esses sons o deixem cada vez mais ligado, né, mais assustado e ligado com medo desses sons. A minha também, Wandercy, a minha instalei o morro de medo. Aqui, Luciana, eu fui lendo as crônicas, né, e fui anotando assim num papelzinho, pondo coraçãozinho, né, se parecer nova, as que eu mais gostei fui enchendo de coraçãozinho. Essa ganhou um monte de coraçãozinho. Ganhou, essa é muito legal mesmo. E essa reflexão que ele faz, tem um livro que é uma coletânea que chama Partes da Casa, que são contos também.
E aí, falando dessa morada nossa, né? Assim, enquanto memória, enquanto terror mesmo que a casa provoca, né? E aí, aqui, nesse trecho que eu gostei muito aqui, eu vou ler um trechinho. Lê para a gente. Página O terrível não é que as coisas não têm sentido, é que não precisam ter sentido. O único consolo pela nossa mortalidade é que também não é nossa. É ela que nos desobriga de entender o universo. Assim é melhor. Todo mundo morre, os ossos encontram finalmente sua melhor posição. Morrer e nunca mais se queixar da coluna. E as coisas ficam na sua, sem explicação. Os relógios funcionarão até que a última corda acabe, ou a última pilha pife. Só os bichos no zoológico sentirão a falta do homem, pois ninguém lhes levará comida. Ouço um barulho diferente. Ou é um rato muito grande ou um ladrão muito pequeno, mas não me levanto mais da cama. Já fui 3 vezes até a cozinha, já acendi e apaguei a luz não sei quantas vezes. A casa ainda perde a paciência e me expulsa. Né? Então, ele colocando na casa essa personalidade dela, né? Já virou parte dele, né? Então, assim, não é só ele que vive ali, e ele falando dessas coisas, né? Porque a casa começa a ter sentido também, né? A geladeira, a cozinha. No espelho, né? Tem essa ideia do espelho fragmentado também. Eu achei ela de uma profundidade, assim, imensa. E aí eu tinha lido também esse outro falando, porque na pandemia a casa se mostrou muito presente para a gente, ou a falta dela, né? Em muitos casos, quem não tinha um lugar para chamar de seu, para fazer quarentena. Então, assim, me chamou muita atenção. E como ela não é datada, achei, assim, ela muito boa mesmo. E é interessante que essa visão do cotidiano se desdobra aí como uma visão. Ele não vai embora, não. Abrir de novo é porque fica lento, né? Essa visão do cotidiano, ela se desdobra numa visão muito metafísica mesmo, da análise filosófica da questão do homem, né? Dos seus pensamentos, porque ele parte dessa ideia da insônia, mas a insônia é você estar atento, acordado, quando todo mundo está dormindo. Então, você pensar nessa ideia de uma reflexão filosófica sobre a condição do homem, como você própria leu para a gente aqui, parte de um ponto do cotidiano para abrir, né, o texto na sua estratégia, na sua criatividade, o autor com suas estratégias e sua criatividade, fazem uma reflexão profundíssima, né, sobre a própria condição do homem. Porque aqui ele transfere a vida para as coisas, né? E aí ele vai falando dessas questões da morte, do silêncio, de tudo tá tipo sem vida, né, nesse momento. Né? Tanto é que pode ser um rato ou pode ser um ladrão enorme. Então, ou à noite enorme ou um ladrão muito pequeno. Eu sei assim que à noite tudo fica muito distorcido, né? Então, é só a geladeira instalando, né, Wanda? Mas às vezes a gente pensa que é outra coisa, uma luz vira uma forma. Então, assim, ele mostrando para a gente dessas visões da vida, né? Eu achei que enquanto você está nesse nem dormindo, nem acordado, nem vivo, nem morto. Então, assim, eu achei que muito profunda essa. Ela é muito interessante. As crônicas são fabulosas mesmo. Crônicas me lembram muito poesia. Como que a pessoa consegue colocar... condensar, né? Tanta coisa numa coisinha. Então, eu acho Tem um aqui que eu coloquei assim... bem escrito demais da conta. Porque é um esmero com texto. Assim. Eu acho assim que aí, assim, para a gente que é profissional, uma vontade de fazer uma análise numa coisa assim. E para quem está lendo também, a multiplicidade de interpretação, né? Eu acho que é grandiosa.
É porque, na verdade, como o texto é mais condensado, esse trabalho com a palavra, né, o trabalho literário com a palavra, o trabalho é ali mesmo lembrando lá os parnasianos, né, pega a palavra, trabalha a palavra, lima a palavra, eu acho que é isso, para que ela condense o máximo das significações que for possível, e talvez até refazer a crônica, né? A Lídia Fagundes Telles tinha esse hábito de refazer, então tem uma crônica dela que se chama, na verdade é uma crônica conto, né? A gente fica aí no meio chama Testemunha. Então ela tem 3 versões desse texto que vão mostrando essa intenção de tornar mais literária a palavra, mais que se desdobre em outros significados. Eu acho que lembra muito mesmo, que a crônica lembra muito poema nesse sentido. Eu adorei essa variação também. Diga. Não, e assim, eu estava folheando o índice lá das crônicas, só detalhes, né? Tem várias crônicas com o mesmo título. Verdade. E aí esse da timidez também, do ovo, e aí aqueles temas que faz ele refletir, né? Que ele faz com esmero, palavras, palavreado. Então, assim, aquela da múltipla escolha também, né? Que ele faz um trabalho maravilhoso com o jogo de palavras. Maravilhoso, muito legal. Essa eu até trouxe aqui. Então então vamos. Esse livro é um prato cheio para quem quer fazer doutorado, para quem quer aí fazer um projeto de pesquisa, porque ele tem várias possibilidades de entrada, né? Ele nos traz uma visão mais geral da obra e isso facilita uma possibilidade de trabalho também. Então, gente, eu trouxe aqui outra temática que é fortíssima no livro, que é a questão da autobiografia e da autoficção, como eu já tinha dito. O Luiz Fernando Veríssimo é um tímido, né? Ele é conhecido pela timidez e talvez ele se diz tímido. Tem uma entrevista que ele dá para o Drauzio Varela, que está no YouTube, e eu convido, né, vocês a assistirem a essa entrevista, porque ela é muito legal. E, inclusive, no começo da entrevista, o Drauzio já fala: então, eu vou aqui desenvolver uma tarefa árdua, que é entrevistar o Luiz Fernando Veríssimo. E ele fala: não sou eu que falo pouco, como dizem, são as pessoas que falam muito. Então, ele já se diz um tímido aí conhecido, né? E aí, ele fala, aqui nesse livro, há 2 crônicas que fazem referência à timidez. Isso é verdade porque ele também é um tímido, né? Ele também é uma pessoa um pouco tímida. Então, o Luiz Fernando Veríssimo faz essa referência à timidez e que é autobiográfica, né? A gente não pode falar... tudo bem, você pode falar da timidez do outro, mas se você fosse falar com um certo distanciamento. Agora, ele começa esses 2 textos em primeira pessoa. Então... na verdade, aqui, o primeiro é em primeira pessoa, né? Sou um tímido veterano. E depois, ser um tímido notório é uma contradição. Então, é também uma ideia, né? Que ele está falando da própria biografia dele, porque ele é um tímido notório. Então, vamos ver o primeiro fragmento. Na verdade, o primeiro é o segundo, tá na ordem do livro. Mas eu trouxe para dar essa ideia da autobiografia e da autoficção. Então, timidez. Sou um tímido veterano e posso dar conselhos aos que estão recém-descobrindo o martírio de enfrentar esse terror ou outros, e a obrigação de se fazer ouvir, ter amigos, namorar, procriar e, enfim, viver. Quando preferia ficar quieta em casa, ou, de preferência, no útero. Então, aqui, gente, essa ideia, né, da timidez, da vontade de ficar mais recluso, de ficar mais sozinho. Você acha que ele é vaidoso? Não sei, eu preciso aprofundar mais aí nas entrevistas dele. Da timidez. Ser um tímido notório é uma contradição. O tímido tem horror a ser notado, quanto mais a ser notório. Se ficou notório por ser tímido, então tem que se explicar. Afinal, que retumbante timidez é essa que atrai tanta atenção? Se ficou notório apesar de tímido, talvez estivesse se enganando junto com os outros e sua timidez seja apenas uma estratégia para ser notada.
tão secreto que nem ele sabe. É como no paradoxo psicanalítico. Só alguém que se acha muito superior procura o analista para tratar um complexo de inferioridade, porque só ele acha que se sentir inferior é doença. Então, aqui uma reflexão, né? Uma reflexão bem humorada e bastante interessante sobre a própria timidez e sobre a ideia da timidez, né? Sobre essa ideia do ser tímido, que eu gostei muitíssimo também. Bom, gente, e aí passando para o outro tema, para o penúltimo tema, que é a questão da metalinguagem. Então, várias crônicas se debruçam, né, sobre a ideia da palavra. Eu até separei algumas aí, pedi a vocês que lessem. Então, palavreado, a própria crônica que ele mostra, né, que a professora confunde a palavra, que agora eu não me lembro mais o nome. Cornita, né? Cornita, é. Verdade, cornita, e aí ele escreve um tratado, né, para convencer a professora de que ela estava enganada. Então, essa reflexão da palavra, sobre a palavra, da palavra que se debruça sobre ela mesma, é algo muito, muito interessante no livro e nessa trajetória desses 50 anos de crônicas do Luiz Fernando Veríssimo. Então, é um movimento que é um movimento muito, muito comum, né, na modernidade, na poesia, na crônica, no próprio romance, nos contos. A gente vê esse movimento da palavra que se volta para ela mesma, e aqui é interessante. Então, ele vai fazer uma análise sobre a questão da pontuação, ponto e vírgula. Como lia muito em inglês, havia uma séria dúvida de que eu soubesse escrever em português. Comecei no jornalismo trabalhando como copydesk, uma função que já deve ter sido substituída por uma tecla de computador no 0 hora. Naquele tempo, você podia começar como estagiário sem diploma. Quanto tempo faz isso? Mas tenho um temor e uma frustração. Jamais usei um ponto e vírgula. Já usei outro sim, acho que já usei até diveras, e vivo cometendo advérbios, mas nunca me animei a usar ponto e vírgula. Tenho um respeito reverencial por quem sabe usar ponto e vírgula, e uma admiração ainda maior por quem não sabe e usa a si mesmo, sabendo que poucos terão autoridade suficiente para desafiá-lo. Essa é muito legal, gente, porque na verdade usar ponto e vírgula é um desafio. Eu até ensino, sabe? Mas ensino meio sem saber, igual contar, como é que chama? As sílabas poéticas. Gente do céu, aquilo para mim é um desafio dos maiores que existem. Mas eu penso que aquilo deve ser uma coisa que a gente nem precisa aprender, porque se eu cheguei, né, ao fim do meu doutorado sem saber fazer aquilo, eu acho que a gente não precisa muito daquilo, não. Mas, né, a gente ensina porque tem que ensinar. Ensina sem saber, mesma coisa de ponto e vírgula. Eu achei essa crônica fabulosa. Eu acho que quando eu for dar aula de pontuação, a primeira coisa que eu vou fazer é ler essa crônica com os alunos e depois tentar ensiná-los a usar esses sinais de pontuação. E essa crônica é bastante interessante porque ela é também uma crônica autobiográfica, né? Porque quando ele diz da ideia do trabalho como copydesk no jornal 0 Hora, é um fato autobiográfico. Ele conta, inclusive, acho que é a Adriana que viu a entrevista, foi isso, Adriana? Na entrevista que ele dá para o Drauzio Varela, ele diz o seguinte: você viu? Ele fala isso, né? Ele conta essa história, ele fala que ele foi para o Rio de Janeiro quando ele tinha mais ou menos 30 anos, porque ele foi um cronista tardio, né? Ele descobriu sua vocação para literatura, para escrita literária. Mais de 30 anos, né? De uma forma tardia, né? Podemos dizer assim, como se 30 anos fosse muita coisa, né, gente? Não é. Mas assim, né, para um talento assim que se destaca com tanta força. E aí ele foi para o Rio de Janeiro com a intenção de trabalhar com cinema. Ele tinha muita vontade de trabalhar com cinema. E aí foi, e não conseguiu trabalho no Rio, e voltou, e se casou no Rio, e voltou casado para Porto Alegre.
E quando ele voltou, um amigo do pai dele, que era o editor do jornal Zero Hora, o convidou para fazer parte do jornal. E essa função de copydesk é aquela função de quem recebe as matérias e ainda não estão muito bem elaboradas, para poderem reescrever essas matérias para futura publicação. E aí ele fazia essa função. Então, essa crônica é também autobiográfica. Vejam que, assim, existe uma intenção, né? Uma intenção desses textos de voltar tanto sobre o texto tanto sobre o texto literário, quanto um olhar também para o próprio eu que escreve, né? Para o próprio autor daquele texto. Gente, estão passando aqui. E, por fim, eu proponho, né, essa ideia de como o Luiz Fernando Veríssimo subverte o gênero crônica. Então, né, eu trouxe todo esse percurso falando de questões, de características da crônica para trazer, por fim, essa ideia de como que ele desconstrói a ideia da crônica, né, enquanto texto narrativo, com narrador, personagens, tempo, espaço, desfecho, enredo e assim por diante. Então, essa crônica que eu também gostei muito, Futebol de Rua, uma crônica, assim, até longa, né, que traz um tratado, né, é tipo um gênero instrucional sobre como deve funcionar a pelada de rua. Então, das interrupções, é uma dos tópicos, né, da crônica. No futebol de rua, a partida só deve ser paralisada numa destas eventualidades. A. Se a bola for para debaixo de um carro estacionado e ninguém conseguir tirá-la, mande o seu irmão menor. Se a bola entrar por uma janela, nesse caso, os jogadores devem esperar não mais de 10 minutos pela devolução voluntária da bola. Se isso não ocorrer, os jogadores devem designar voluntários para bater na porta da casa ou apartamento e solicitar a devolução, primeiro com bons modos e depois com ameaças de depredação. Se o apartamento ou casa for de militar reformado com cachorro, deve-se providenciar outra bola. Se a janela atravessada pela bola estiver com vidro fechado na ocasião, os dois times devem reunir-se rapidamente para deliberar o que fazer, a alguns quarteirões de distância. Então, aqui é muito interessante, né? Essa é muito leve, muito humorística mesmo, uma crônica deliciosa, e aí ela subverte completamente essa ideia do gênero, né? Porque aqui nós temos uma outra formulação, uma formulação que está muito mais próxima de regras de um texto que dá, por exemplo, de um texto instrucional. Então, é um exemplo. E, por fim, essa outra crônica, cujo título é Múltipla Escolha. E aí, nós temos aqui como se fosse uma prova mesmo, uma prova de múltipla escolha. Número 1, múltipla escolha. Número 1, você faz o vestibular. Você, A, passa. B, não passa. 2, você passa no vestibular. Você, A, comemora com colegas que também passaram, abraça todo mundo, grita. Quando vê, está pulando no mesmo lugar, abraçado a uma menina que você nunca viu e que se chama Maria Cristina. B, comemora com seus familiares, faz todo o seu sonhado curso de engenharia, custa arranjar emprego, finalmente se associa a um primo e abre uma lavanderia, casa, tem filhos, netos, uma vida razoável e morre de uma falha no coração artificial em 2044. 12. O padre pergunta se você aceita a Maria Cristina como sua esposa. Você, diz sim. B, letra A, diz sim. B, foge para Curitiba. Então, vejam que essa crônica, ela é tão interessante. 2 corações, Eli? Essa ganhou muitos corações meus também. Então, muitos dos meus... Não, eu só tenho um coração, essa construção está errada. Mas eu vou pensar sobre isso depois. Ela é interessante porque ela subverte o gênero, mas ela não deixa de ter uma ideia narrativa, né? Ela não deixa de propor essa questão
inerente à narração, que são deslocamentos temporais, deslocamentos de espaço, a questão das personagens. Então, apesar de que ela subverte completamente o gênero, né, o gênero crônica enquanto texto do tipo narrativo, ela não deixa de ter uma ideia narrativa. Só que a narrativa aqui vai se construindo pelas opções do leitor. Então, é o leitor que vai fazer as escolhas, e aí aqui a gente pode falar várias coisas, né? Que ele coloca o leitor como construtor do sentido do texto, né? Então, aí como se diz, o máximo da estética da recepção. Então, o leitor não é só convidado, ele é convocado. É o leitor que vai fazer a escolha. No vestibular, ele passa ou não passa? No número 2, ele vai terminar a comemoração abraçado com a Maria Cristina? Ou ele vai ali comemorar com os familiares, ter aquela vida, né, programadinha de engenheiro formado e assim por diante. E no fim, ele vai se casar ou não? Já que você escolheu que ele vai terminar abraçado com a Maria Cristina, né? Não foi, leitor? Você não escolheu isso? Ele vai se casar ou ele vai fugir para Curitiba? Então vejam que aqui essa participação do leitor, ela não só é solicitada, como ela é imprescindível para a construção do sentido. Então, vocês querem comentar até aqui alguma coisa? Eu quero comentar dessa queridinha. Então, diga. Porque você vê essa maravilha, assim, né? Você sabe o que é crônica, aí você esbarra com essa desconstrução, que não deixa de ser uma crônica, mas é... E aí, múltipla escolha, aí você pensa, será o que vai fazer? Mas é cheio de múltiplas escolhas, então, assim, e o texto, aí eu falei, gente, mas será por que ele não pôs múltiplas escolhas, né? Porque a gente tem que fazer várias, mas só que talvez alguém pode fazer só uma, pode ler o texto todo corrido e fazer só uma, mas assim, muito bem escrito, todo amarradinho no si, né? Porque se você escolhe ali, passa e depois você vai seguindo nessa ideia, né? Você constrói um texto. Se você mistura, também tem sentido. Então, assim, essa é encantadora na maestria, na arte de escrever. Eu achei maravilhoso. Verdade. Ela é muito encantadora e o que eu achei mais interessante é que ele já supõe quais serão as escolhas do leitor. Né? Ele supõe que qual é o caminho que esse leitor vai traçar até chegar ao casamento, até chegar à questão número 12, né? Que é a última aí. E eu suponho, Eni, que seja múltipla escolha e não sejam múltiplas escolhas, porque, na verdade, em cada ponto da vida, nós temos uma escolha a fazer, né? Elas são múltiplas, mas em cada situação é uma opção, né? Ou você vai para cá, ou você vai para cá. Ou você casa, ou você decide ser solteiro. Ou você tem filhos, ou você decide não ter filhos. E assim por diante, né? São inúmeras escolhas que a gente faz. Então, eu acho que nesse momento tem muito essa ideia, né? São múltiplas, mas na verdade a gente só pode escolher uma coisa. Então, as opções são múltiplas, mas a escolha é uma só. Sim. A gente tem que sempre abrir mão das outras para ter uma. Sim, não, e eu fico pensando assim, quando a pessoa está esmerilando o texto para escolher o título, né? Eu falo assim, é demais. E aí a gente está só lendo e pensando, por que não isso, por que isso? Então, assim, eu acho que é maravilhoso. Oi, gente, quem tem um amigo tem tudo, né? Quem tem um amigo tem tudo. Mas aqui, eu acho que essa ideia da crônica, acho que ela pode nos abrir aí infinitas reflexões, né? São textos tão cheios de significados, e são múltiplos, que eles podem nos dar inúmeras possibilidades de reflexão. Aqui, só para finalizar, gente, eu deixo aqui a sugestão, né, desse site, e depois eu volto aqui para a gente conversar um pouco mais. Então, com as releituras, né, do Fernando Veríssimo,
E deixo também, eu não coloquei aqui, peço desculpas, mas eu deixo a sugestão dos vídeos dele, né? Eles são muito interessantes, os vídeos com entrevistas dele. Nesse vídeo, por exemplo, da entrevista com o Drauzio, ele fala que tudo pode virar uma crônica, né? Tudo é matéria de crônica. Ele falou que quando ele veio fazer uma entrevista em Ouro Preto, ele veio para um evento em Ouro Preto e ele deu uma entrevista para uma jornalista, e era sobre aquele livro que eu até tenho, tá? Eu li lá em cima, eu ia trazer para mostrar a vocês, que é As Mentiras que os Homens Contam. E aí ele deu, a jornalista estava com o livro e entregou para ele o livro para que ele pudesse autografar. E aí, no momento em que ele abriu o livro, tinha um recadinho assim, falando, sua barguilha está aberta. Aí ele falou, com certeza isso virou uma crônica, né? Na hora ele falou, com certeza isso vai virar uma crônica, porque é ali uma coisa assim, impensável, impensada, né, para aquele momento. Então, quando ele leu aquilo, ele já pensou no momento, isso dá uma crônica. Então, o que é? O cronista tem esse olhar, né? Esse olhar que vai apreender o cotidiano, que vai apreender o momento e que vai fazer disso matéria literária, que vai fazer disso uma expressão da sua criatividade, né? Então, amarrando as pontas do tempo, né? Como diz o Brás Cubas, fazendo essa amarração, quando eu comecei, né, a falar. Então, a crônica está muito próxima da notícia, ela está ali na sua temporalidade datada, né, ligada a um tempo, a um espaço, a uma manifestação de costumes de uma sociedade. Mas o que muda, né? Por que são textos tão diferentes? Acho que é essa elaboração da criatividade do autor, que faz com que nós tenhamos esses textos maravilhosos, né? Aqui eu propus uma pequena parte dos textos, conforme a minha leitura rápida, viu, gente? A minha leitura foi bem rápida, para trabalhar aqui, né, para propor esse viés aqui, para a gente poder pensar. Mas a ideia é uma ideia assim, de como que essa multiplicidade do talento do cronista pode nos beneficiar enquanto leitores. E nos trazer essa leveza da literatura, esse entretenimento e também uma problematização, uma visão do mundo de uma forma mais crítica e mais reflexiva. É isso, essa foi a minha proposta e eu gostaria de ouvir vocês agora. Eu vou ficar caladinha, tá? Já falei o tempo inteiro. Luciana, Oi. Eu gostei muito, muito das suas análises. E a Roberta te conhece, aí eu fico com inveja, né? Mas fazer o quê? Eu queria muito que você fosse minha professora. Ai, meu Deus! Professora chique. Quando tiver algum curso que você for ministrar, você me avisa. Meu Deus do céu! Aqui, eu não mereço ouvir isso, não. Merece. Não mereço tanto. Merece, porque você tem uma... Eu vou usar uma palavra bem antiga, né? Você tem uma didática excelente. Eu acho que a gente aprende muito, mesmo nós que somos professores, né? Sempre tem que aprender um pouquinho mais e ouvir novamente algumas coisas. E você é perfeita nisso. Adorei. Nossa, eu não sei nem sei o que te dizer. Eu fiquei e Adriana, Oi. sem contar que ela tem essa entonação para ler as crônicas. Meu Deus, eu queria contar essa história com ela. Não, e você tem que ver na poesia como que Nossa, Então, que maravilha. Eu acho que... Oi, Ni, eu fiz uma brincadeira aqui, enquanto a gente estava lendo, quando a gente estava conversando, eu escrevi alguma coisa aqui, uma brincadeira sobre tudo que ela falou e as coisas que a gente já viu. Aí eu queria saber se eu podia ler. Pode sim. Por favor, faça isso. Então tá. Eu acabei de fazer, então tá muito meio bagunçadinho, mas eu vou ler. Leves escolhas. Há várias coisas que nos deixam mais leves. Salada de folhas verdes, peixe grelhado, frango assado sem pele, uma boa caminhada ou até mesmo uma ida forçada à academia. Mas graças à tertúlia, 2021, nós nos transformamos em tertulianos cada vez mais gordos. Calma, caras colegas, gordos de leveza de alma e, quiçá, física. Para que sairmos de casa
preparados para um assalto, se podemos sair preparados para um sorriso? Melhor ainda, se for de bicicleta, mesmo sabendo que muitas vezes não estamos bêbados, mas também não estamos sóbrios. Meu pai gostava de dizer que a vida nunca é simples, pois a vida devia ser duas, uma para ensaiar, outra para viver a sério, com ponto e vírgula. Então, devemos experimentar. É burrice não experimentar. Não sei bem o que isso significa, mas decidi que sim. Quantas coisas fazemos que nos causam medo? A princípio, tentamos contê-las, impor-lhes os velhos hábitos, mas aos poucos vamos gostando e, no fim, percebemos que experimentar valeu a pena. Mudanças podem custar a vida, entretanto, não duvidemos que somos capazes. Às vezes, é possível controlar mais ou menos. O tempo passa rápido e talvez seja difícil ser gente. E o peso das culpas pode nos deixar perdidos no prado. A miúde, temos que escolher entre ser leves ou enfadados. Que escolhamos, então, a sutileza, a singeleza, a graciosidade, como a da Luciana, lembrando sempre que tudo é relativo, como diz Einstein. Em tempo de pandemia, vale considerar a entrega em domicílio e a voz mecânica da telefonista, seguida daquela musiquinha, que, dependendo da nossa leveza, passa a não ser tão pesada assim. Atenção! Não se esqueçam de ler o horóscopo todos os dias. Só o seu, por gentileza. Só mais um detalhe. Esperamos leves pelo nada. Não sujo de barro, mas de barros, que está por vir. Afinal, besouros não trepam no abstrato. Parabéns, Luciana. Ai, que vergonha. Eu que te dou muitos parabéns por esse texto, excelente. Adorei. Ô, Eni, é só para falar com a Eni, esse texto tem uma frase ou um pedacinho de cada livro que a gente leu, porque eles vieram à minha cabeça. Então, eu começo com a Leila Ferreira, né, que fala com a gente que não devemos sair de casa preparados para um assalto. Não, Adriana, e você vai mandar o texto que nós vamos compartilhar. Bicicleta, né? Então, nós vamos compartilhar o seu texto para todos. Essa parte também, né, que é burrice a gente não experimentar, é do livro dos Budas Ditosos, que foi um livro muito comentado, algumas pessoas não leram. E a maior parte é da Luciana, né, Luciana, que deu um show pra gente. Não, que lindeza! Parabéns pelo seu talento. Foi todo baseado na fala da Luciana. Talento por Luciana, repente. Parabéns. Isso tem que ter muito talento por repente, não tem? Tanto para a crônica quanto por repente. Fazer uma coisa assim. A bagunça tá aqui, ó. Mil parabéns, adorei. Não, mas é muito bom, assim, eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu respeito muito vocês, né, os profissionais que trabalham com a gente nessa perspectiva de abrir as nossas mentes, né? Eu já me aposentei, mas eu sou ainda apaixonada pelas letras. Que bom, Obrigada. Que bom, parabéns, mil parabéns. Gente, mais alguém deseja fazer perguntas? Luciana, quer falar mais alguma coisa? Então, eu tenho só a agradecer, Eni, assim, pela oportunidade. Eu, assim, conhecia o Luiz Fernando Veríssimo muito da questão da escola mesmo, sabe? Como eu né, compartilhei com você a minha ideia do Luiz Fernando. Eu levava muito o Luiz Fernando Veríssimo para as minhas turmas, por achar essa crônica assim tão agradável, né? Simpática, tão leve, inteligente. Mas eu não conhecia a profundidade das possibilidades da crônica que ele podia nos fazer pensar e refletir sobre as coisas e fazer essa questão, né, do estar no mundo. Então, eu agradeço muitíssimo a você pela oportunidade que você me deu de conhecer melhor a escrita
a escrita literária do Luiz Fernando Veríssimo. Se não fosse por você, eu não teria tido esse contato. Se não fosse pelo Tertúlia. Não fosse por você, pelo convite, e pelo Tertúlia, eu não teria tido esse contato. Eu tenho um contato muito forte com a crônica do Moacir Scliar, que é uma crônica que eu gosto muito de levar para os meus alunos, de trabalhar com eles, que prefaciou o livro, então eu adorei o prefácio, um prefácio curto e muito significativo, cheio de referências importantes. Então, assim, eu agradeço muitíssimo a vocês, né, por estarem aqui comigo, de que foi uma grande oportunidade. Eu recebi muito com este convite. Então, foi uma felicidade imensa. Tive um trabalho, gente, imenso, porque esse livro é muito grande para se ler em 3 dias. Então, eu passei esse dia, noite, trabalhando com isso, para trazer o melhor que eu pude para vocês, assim, para fazer o melhor que eu pude para estar aqui, né, dialogando com vocês. Então, eu recebi muito, né, com essa oportunidade. Tive uma grande oportunidade. Agradeço muitíssimo a vocês por isso. Nós é que agradecemos, porque eu sei que o desafio era só para você, porque veio a calhar, né, gosta de crônicas e faz leituras maravilhosas. E aí, gente, se ninguém mais tiver a falar, eu vou partir para avisos. Vão na igreja. Então, amanhã a gente continua a Festa Literária de Betim. Então, a gente vai ter uma mesa que é Decolonizando as Estantes. Então, a gente vai falar de literatura africana, afro-brasileira e indígena. Então, eu espero vocês lá. E o nosso próximo encontro do Projeto Tertúlia vai ser poesia. E como a gente já tinha falado, a gente espera muito poder fazer ele presencial, para a gente encerrar com todos os cuidados. Então, a gente está pensando nisso. Ele está marcado, deixa eu ver aqui o dia 24 de novembro, né, com os livros sobre o Nada, de Manuel de Barros, e Poemas Escolhidos, de Mia Couto. Então, vai ser maravilhoso encerrar com poesia, esse nosso ano leve, e assim, agradecer muito a presença de cada uma que esteve aqui conosco, em especial a Luciana, que se debruçou sobre esse calhamaço de livros, né, e leu, a vocês que leram e que vão continuar lendo, porque são crônicas muito agradáveis, e assim, eu jamais vou olhar para a minha manicure sem lembrar da Lorota, né? Então é isso. E aí eu quero agradecer a todos vocês. Eu vou parar de gravar. Um grande abraço. Espero vocês todos amanhã, na continuação da Festa Literária, e no próximo encontro, dia 24. Um forte abraço. Abro a câmera para a gente tirar a foto. Esqueci, né? Sempre esqueço. Cadê o Wellington? O nosso colega, ele nunca esquece de tirar a foto, né, gente? Cadê o Wellington? O Wellington, ele é um colega nosso de grupo de pesquisa, ele nunca esquece. Pronto, todo mundo sorrindo, passou perfume, ótimo. Roberta não está abrindo a câmera. Vamos lá. Deixa eu ver se deu aqui. Mais alguém tira também, tá? Porque eu não sou muito boa, não. Acho que... A Luciana sempre fica linda na foto, sempre sorrindo. Ana, você virou, vou tirar a outra. Vai lá, Ana, fica firme aí, tá? Demora. Todo mundo cansadinho na quarta hoje. Mais alguém tirou também? Deixa eu ver aqui. Agora... Nossa, a Luciana continua fotogênica aqui. Até pose da Sonora, tá? Gente, muito obrigada. Vocês podem tá deixando a sala, tá? Obrigada, boa noite. Foi excelente. Beijos.